sua alegria, ele vendeu tudo quanto possuía, a fim de arranjar o dinheiro suficiente para comprar o campo e conseguir o tesouro também. Ainda, o reino dos céus é como um negociante de pérolas, em busca da pérola escolhida. Ele descobriu uma pérola de grande valor e vendeu tudo o que tinha para adquiri-la. Oremos. Ó Deus, nós só temos a Ti, ó Pai. O Senhor é tudo que tem. Daí, ó Deus, o motivo de confiar plenamente na Tua palavra, na suficiência e autossuficiência dela, porque nós dependemos de Ti, Senhor. Só temos ao Senhor em todos os sentidos. Amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Esse capítulo do livro de Mateus, ele reúne um conjunto de parábolas, uma série de parábolas que abordam basicamente o mesmo tema, o reino de Deus. E quando eu observei essas duas parábolas, elas são bem parecidas. Elas são bem curtas, elas são muito diretas. Em poucas palavras, a parábola inicia e termina com todo o seu sentido completo em poucas palavras. E eu percebi, ao ler essas parábolas, um questionamento que me veio à minha mente. O que realmente importa? O que é realmente importante para mim? O que é realmente importante para nós? Qual deve ser a nossa prioridade? Nós certamente passamos por muitas frustrações, porque nem sempre nós alcançamos aquilo que nós desejamos. E nós nos sentimos frustrados quando isso acontece. A frustração faz parte da vida de todas as pessoas. Por mais que nós nos sentimos a pior das pessoas quando estamos frustrados, mas certamente grandes homens de Deus passaram exatamente pelas mesmas frustrações. A exemplo de Elias, a exemplo de Moisés. E o desejo de alcançar as coisas e não alcançar causa frustração. Mas provavelmente essa frustração é resultado de um exagero de importância que nós demos a essa coisa que nós tanto desejamos, e não importa o que seja. Eu particularmente já tive a impressão de estar correndo sem sair do lugar, sabe? Muito esforço e pouco resultado. Não sei se já aconteceu com algum de vocês se sentir cansado de não progredir nos objetivos que você quer alcançar. E isso também causa frustração. Eu me lembro, enquanto eu falo essas palavras, eu me lembro de uma mensagem que eu preguei há algum tempo atrás, baseado no texto de Eclesiastes, onde Salomão dizia que todas esses momentos da vida eram correr atrás do vento, ou seja, não tinha nenhuma utilidade para nada, era tudo frivolidade, era tudo vaidade, como diz o pregador, do livro de Eclesiastes. E aí, quando eu leio essas parábolas, eu me deparo com uma pergunta, qual é a prioridade da minha vida? O que é que realmente é importante para mim? Independente dos sentimentos de desânimo e de frustração que todas as pessoas nesse mundo eventualmente sentem, o que realmente é importante? Qual é a minha prioridade? Será que eu estou alinhado com a vontade de Deus para a minha vida? E daí essa eventual insatisfação que nós sentimos em alguns momentos da nossa vida? Quando nós lemos esse texto, nós começamos a perceber o comportamento de Jesus naqueles dias. Nos dias de Jesus havia muitas preocupações com muitas coisas, não era muito diferente de hoje. As pessoas estavam preocupadas com a política, e olha que o Temer nem tinha nascido ainda.
E olha que nem havia a possibilidade do Lula ser candidato em 2018 ainda. Nem o Bolsonaro, para ser imparcial, né? Precisamos ser imparciais. E naquela época, o que se discutia na política era Roma. O governo de Roma está subjugando o nosso povo, a nossa nação. Esse era o debate daquela época. Na verdade, Roma dominava tudo, dominava o mundo todo, praticamente. E aí surge um rapaz de 30 anos de idade, com palavras poderosas, com sinais miraculosos. Então eles pensam, está aí a solução para o nosso problema. Está aí o nosso Messias, não o Jair. Esse aqui é o Messias mesmo. E aí as pessoas observam Jesus, observam a fala de Jesus, observam a facilidade que ele tinha para começar a falar e agrupar 5, 10, 15, 20 mil pessoas, simplesmente começando a falar. Então a pessoa de Jesus chama a atenção de algumas pessoas nos seus dias. Nós vemos que a religião era discutida na época também. O judaísmo era uma religião muito tradicional, já havia milhares de anos que ela existia, era muito bem organizada, cerimonialmente muito bem estruturada. Aí chega Jesus e desconstrói toda aquela ideia, mesmo sendo judeu, cumpridor, integral de toda a lei, mas o cerimonialismo e o legalismo que acrescentaram na lei, esse Jesus não precisava cumprir, porque não era a palavra de Deus, era tradição. E aí ele questiona os escribas e os fariseus: vocês dão mais valor às tradições do que à vontade de Deus. Então esse também foi motivo de preocupação na época. Esse rapaz está trazendo uma conversa nova, um assunto novo, uma religião nova. E isso também foi motivo de preocupação naquela época. Quando ele multiplicou os pães, imaginaram ele como uma solução para a fome do mundo. E aí ele aborda as pessoas que foram atrás dele por causa do pão e disse abertamente: antes vocês estivessem aqui atrás de mim pelos milagres que eu faço, mas vocês estão aqui só porque vocês estão com fome de novo. Vocês não estão interessados no que eu posso fazer, vocês estão interessados em encher a barriga de vocês. Então havia muitas preocupações naquela época, havia muitos assuntos sendo tratados, havia muitas prioridades, ditas prioridades das pessoas naquela época. Elas queriam a solução para o problema da nação, elas queriam solução para o problema da fome, elas queriam solução para o problema da religião, elas queriam soluções para as coisas. E aí nós percebemos que Jesus escolheu outra prioridade. Jesus não deteve muito tempo dele abordando esses assuntos. Quando por muita insistência das pessoas perguntavam, falavam alguma coisa para ele sobre política, o máximo que ele respondia é: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, eu não me importo, a minha prioridade é outra. Não estou preocupado com este mundo, com esse século. A minha prioridade vai além de César. A minha prioridade vai além do governo Dilma, Temer, Lula ou quem quer que seja. A minha prioridade é o céu. Havia muitas pessoas importantes que viveram nos dias de Jesus. Imperadores, juízes. Vocês sabiam que
Antigamente os juízes eram tidos como deuses. Está na Bíblia isso. A palavra era a mesma que era usada para Deus com letra minúscula, era usada para um juiz. Chega a ser absurdo isso, chega a ser ridículo isso. Até tem uma piada. Na faculdade a gente aprende essas piadas com os outros cursos dos outros e com nós. O médico pensa que é Deus. O juiz tem certeza. Não foi muito boa, né? Senão mais pessoas teriam rido, né? Eu sou péssimo com piada. Então, percebe-se. Mas a gente percebe que a atenção de Jesus não foi para essas pessoas. Quando aparecia alguém, ele tratava como tratava qualquer outro. A gente percebe que havia uma prioridade nele, ele tinha uma missão, ele tinha um objetivo. E ele deixou claro isso. Diga para João, lá na cadeia, que o Evangelho, as boas novas, é anunciada aos pobres. A gente percebe que a prioridade dele, a atenção dele, estava voltada para os pobres. E não apenas para os pobres, para os marginalizados, para as prostitutas, como Maria Madalena. Uma mulher que teve a sua vida completamente transformada ao encontrar-se com Jesus. Eu até estava em dúvida se eu pregaria uma mensagem com um tema só sobre a vida de Madalena, mas acabei deixando para outra oportunidade. Uma mulher que teve a sua vida completamente transformada ao se encontrar com Jesus, que não tinha absolutamente nada para oferecer para ele, senão o seu amor. E ela sabia que Jesus a amava, independente do seu passado, independente da sua condição pregressa. Ela sabia que ele o amava, que ele a amava. Ele, com os religiosos, ele os confrontou. Ele batia de frente. Sabe, as pessoas que, quando você imagina, eu estou falando humanamente, Deus vai enviar o seu filho para a terra. Pela lógica, se fosse hoje, olha, meu filho, você vai para a terra, quando você chegar lá, procura o Papa, né? Procura os líderes religiosos e entrega a minha mensagem para eles, para que eles multipliquem essa mensagem adiante. Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, ele batia com um cano de ferro nesse povo. As pessoas que eram mais conhecedoras da palavra foram as pessoas que receberam mais críticas, mais afrontas, mais ataques da parte de Jesus Cristo. Eu fico imaginando se Jesus estivesse aqui hoje, se eu seria um desses. Se os ministros aqui seriam os alvos das críticas de Jesus. Recentemente a gente comemorou a Reforma Protestante e eu me pergunto se realmente a gente precisava de uma reforma naquela época, se a gente precisa de uma outra reforma hoje, se o que tem que ser reformado não é o nosso ser, o nosso interior, ao invés de tentarmos reformar as convenções, as coisas, porque se certamente nós tivermos um coração reformado, a igreja será reformada, por consequência. Eita, Jeová! E aí criamos um duelo, né? Igrejas pentecostais contra igrejas tradicionais, contra igrejas da teologia da prosperidade, contra igrejas neopentecostais. E aí a gente acaba vendo que as nossas prioridades não são as ideais. O que realmente importa? A primeira pergunta que eu fiz: o que realmente importa para você?
Jesus priorizou a oração, intimidade com o Pai. Há textos que dizem que ele começava a orar no cair da tarde e orava até amanhecer. 12 horas de oração. A gente percebe que a busca por intimidade com o Pai era constante na vida de Jesus. E olha que ele não precisava disso. Ele diz: Filipe, quem vê a mim vê ao Pai. Nós somos um. E mesmo assim era o homem que mais orava nessa terra. Ele priorizou a palavra de Deus. A gente percebe que para cada argumento de Jesus há um respaldo na palavra de Deus. Mesmo quando o inimigo ou quando os escribas apresentavam a palavra para ele, tentando fazê-lo tropeçar, com a palavra ele rebatia os seus acusadores e o tentador. Ele priorizou na sua vida o amor. O que Jesus mais fez foi amar. E João descreve muito bem a pessoa dele quando diz: Deus é amor. E ele falou do cuidado que ele tem por você. Ele disse: você é mais importante que os pássaros. Os pássaros não plantam e nem armazenam em celeiros, mas Deus os alimenta. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um desses lírios dos campos. E o que é mais importante, as roupas ou o corpo? Ele mostrou um cuidado conosco. Quando nós lemos essas parábolas, a gente percebe que há no personagem da parábola, nos elementos da parábola, há uma definição clara de importância, de prioridade. Na parábola do tesouro escondido, ele diz que um homem, ele vende tudo que ele tem, porque ele descobriu que num campo tem um tesouro, e ele quer comprar aquele campo para extrair o tesouro que há naquele campo. Então essa passou a ser a prioridade da vida daquele homem: adquirir aquele campo. E Jesus diz que o reino dos céus é como esse tesouro. Presta atenção nessas duas parábolas, que tem coisas que são muito sutis que você pode entender errado. Na primeira parábola, o reino dos céus é o tesouro. Amém? E isso nos ensina algumas coisas. Primeiro, a princípio, o tesouro está lá no campo, e parece que por um acaso, de forma descuidada, sem pretensão, o homem não estava procurando um tesouro. Ele não saiu pelo mundo e dizia: eu vou procurar um tesouro, eu vou encontrar um tesouro. Não, ele saiu andando pelo campo e vou usar uma paráfrase aqui, ele tropeçou no tesouro. E aí, quando ele descobriu que havia um tesouro naquele campo, ele passa a dedicar a vida a adquirir o campo, para junto com o campo ele extrair o tesouro. Então ele precisava comprar, ele não podia dizer que tinha um tesouro ali, porque isso mudaria o preço do campo. Ele comprou o campo e, de posse no campo, ele extraiu o tesouro que ele descobriu. O dono daquele campo não sabia que tinha um tesouro ali. Ninguém sabia que havia um tesouro ali. Por um acaso esse homem descobriu que havia esse tesouro, mas as pessoas olhavam para o campo e enxergavam um campo normal como qualquer outro.
Talvez o vendedor do campo tenha se perguntado por que tanto empenho desse homem em comprar essa terra. É uma terra comum, não tem nada de especial nessa terra. Por que esse homem quer tanto comprar essa terra? Por que ele quer tanto desesperadamente adquirir essa terra? A terra foi vendida por um valor muito inferior ao valor que ela tinha. Se o dono soubesse que havia um tesouro ali, ele não teria vendido a terra. Sabe quem sabe quem representa isso aqui? Isso representa o povo de Israel. Eles tinham um tesouro inestimável. Eles tinham um tesouro magnífico. Jesus, o tesouro maior. João diz: ele veio para os que eram seus. Ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. A nação de Israel tinha o Messias. Ele veio para o seu povo. Ou seja, é a figura dessa parábola. O tesouro estava lá. O tesouro de grande valor estava lá, mas não se apercebiam dele, não enxergavam ele. Isso nos ensina que para buscarmos as coisas preciosas, as coisas que verdadeiramente importam, as coisas que verdadeiramente têm valor, elas não estão na superfície. Elas não são vistas com facilidade. Para se encontrar o tesouro, para se extrair o tesouro, é preciso cavar, é preciso aprofundar para poder extrair aquele tesouro. Glória! E isso é uma figura do reino. Na segunda parábola, a parábola que fala da pérola, é diferente da primeira. A parábola diz que existe um homem que já coleciona pérolas e ele está à procura de uma pérola especial. Diferente do primeiro homem que encontrou um tesouro por acaso. Não. Essa parábola é diferente. O homem da parábola está à procura da pérola. E nesse texto ele diz: ainda o reino dos céus é como um negociante de pérolas. Ele está dizendo que o reino é como um negociante e não como a pérola. Na primeira palavra ele diz que o reino de Deus é como um tesouro. Na segunda parábola ele diz que o reino é como o negociante. Vocês vão entender. Mas primeiro a gente pensa, né, como é que uma pérola é formada? E aí a gente vê aquelas mensagens na internet, né, sobre a pérola. Quem já viu? Quem recebeu aqueles PowerPoint que fala sobre a pérola? Cheio de vírus o PowerPoint. Vocês são da época do Facebook pra cá, né? Só quem é velho aqui na internet sou eu mesmo. Eu já entendi. Eu sou da época que as correntes eram passadas por e-mail, né? Hoje as correntes são passadas pelo WhatsApp. Não passe corrente pelo WhatsApp, isso não é de Deus. Ela surge a partir de um corpo estranho que se deposita dentro de uma ostra. E a dor daquela ostra, o incômodo que aquele grão de areia, que aquele corpo estranho produz na ostra, é que faz com que ela se revire dentro de si mesma e vá revestindo aquele grão com camadas de cálcio, e ela vai ficando arredondada e brilhante. Então a pérola nasce a partir da dor da ostra.
essa é a beleza da pérola, tem um preço alto para a ostra. Ela passa meses e anos incomodada, sentindo dor para gerar aquela pérola. E daí o valor da pérola, ela não nasce, ela não surge rápido, é um processo longo para que essa pérola seja gerada no interior da ostra. Mas as pessoas se confundem muito nessa parábola. Quem é a pérola? A pérola é Jesus? Nosso tesouro maior? Alguns teólogos até vão por essa linha, sabe? E é até bonito. Quando nós enxergamos Jesus como a pérola de alto preço, quer dizer que todas as outras coisas do mundo perderam o seu valor, porque é isso que acontece com o negociante. Nenhum dos seus bens, nada que ele tem no seu patrimônio se compara ao valor daquela pérola. Então ele não faz questão de se desfazer de todo o seu patrimônio, de todos os seus bens, para adquirir a pedra de alto preço, a pérola de alto preço. Quando a gente enxerga desse jeito, é bonito, apesar de não retratar com fidelidade aquilo que a parábola se propõe a dizer. Porque se você analisar as outras parábolas, você vai ver que essa pérola não é Jesus. Quem é a pérola? A pérola é você. Você é a pérola. Veja que o texto diz que o reino de Deus é como o negociante de pérolas. Quem deu tudo pela pérola, que é a igreja, foi Jesus. Ele deu a própria vida. Ele deixou a glória. Ele deixou o trono. Ele deixou o Pai para descer aqui e dar até a última gota de sangue como preço para comprar essa pérola. É estranho a gente entender dessa forma, que a maioria das pessoas prega como se a pérola fosse o evangelho. Mas o texto é claro: o reino é comparado ao negociante. O negociante é Jesus, que vende tudo que tem, que se desfaz de tudo que tem para resgatar essa pérola, para comprar essa pérola. E aí nós percebemos que Ele deu a vida por nós. Você é precioso para Deus. Você é a prioridade de Jesus. O Criador de todo o universo poderia estar preocupado com a constelação de Órion, poderia estar preocupado com o núcleo da Via Láctea, com as outras galáxias. Ele poderia estar preocupado com muita coisa, mas você é a prioridade dele. Aleluia! Toda a sua criação, tudo que ele tem, ele não faria questão nenhuma de se desfazer de tudo isso para comprar uma pérola preciosa, a igreja dele. João, a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: é a primeira de João, não é João 3,16, tá? É a primeira carta de João 3,16. Conhecemos o amor nisso, que Ele deu a sua vida por nós. Aleluia! E nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. A primeira parte do versículo estava tão boa, né? Conhecemos o amor nisso, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Amém? Amém? Amém?
Amém? É assim que seja, tá? Existe um desconforto produzido pela graça nas pessoas. Eu já percebi isso. A graça é chocante. Como é que pode? Pedro negou Jesus. Como é que pode? Maria Madalena era uma prostituta. Existe um senso de justiça próprio nas pessoas que se incomoda com a graça. Quando eu prego sobre a graça, eu tenho um pouco de receio que as pessoas não entendam mal. Que elas entendam a graça como uma alternativa de viver uma vida desleixada no Evangelho. Mas graça não é isso. Graça é confiar em Deus, depender de Deus, viver uma vida santa e moral por amor a Deus. Mas a graça produz esse desconforto na vida das pessoas. Eu acho que esse é um dos motivos. As pessoas até desejam esse amor incondicional, esse amor violento que Deus tem por nós. As pessoas querem isso. Mas quando elas leem a parte final do versículo aqui de 1 João 3,16, elas passam a entender que a graça, apesar de ser de graça, tem um preço. É melhor eu tentar ir para o céu aqui jejuando, orando 5 horas por dia e não precisar amar o meu irmão. A questão é que você não vai para o céu por causa dos seus jejuns e das suas 5 horas de oração diárias. Você só vai para o céu pela graça. E sim, da forma que Ele te amou, você precisa amar o seu irmão. É esse desconforto que a graça produz em nós, sabe? A gente perceber, a gente se deparar com um texto desse, que cai no nosso colo, e a gente perceber, nós nos darmos conta que nós estamos fora da palavra de Deus, que nós não vivemos isso aqui. É esse desconforto que a graça produz em nós, porque a gente realmente tem que parar e admitir: Senhor, se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu não vou para o céu. O amor é furioso, o amor é tremendo, o amor é maior do que você possa imaginar, mas você precisa amar também. Você é a prioridade de Jesus. E qual é a sua prioridade? Nós vimos as prioridades de Jesus aqui na terra. Nós vimos em que Ele gastou o tempo dele. Nós entendemos a partir dos versículos que nós citamos que Ele amou, e como diz em João 13:1, Ele amou até o fim, até Judas, todos, até o fim. Nós entendemos tudo isso, entendemos toda a prioridade de Jesus, mas quando nós nos deparamos com as nossas prioridades, nós percebemos que as nossas prioridades são prioridades outras, prioridades diferentes daquelas que deveriam ser. A prioridade, segundo diz a Bíblia em Mateus 6,33, é o reino. O que diz esse texto? Mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Infelizmente nós tornamos as outras coisas a prioridade, e quando escolhemos as outras coisas como prioridade, o reino não é acrescentado. A prioridade é o reino. A prioridade das nossas vidas é o reino. Jesus nos nomeou, nos elegeu como a prioridade dele. A prioridade maior de Jesus é a igreja.
mas nós não temos escolhido Ele como nossa prioridade. Que possamos fazer as escolhas certas, que possamos definir as prioridades certas. Deus, família, trabalho, igreja. Precisamos priorizar as coisas certas para viver uma vida abundante, como as parábolas nos apresentam. A gente percebe, mesmo sem ser explícito no texto, um final feliz nessas parábolas. A satisfação, a realização do homem que encontrou o tesouro, vendeu tudo que tinha, comprou o terreno, buscou o tesouro. A gente vê a satisfação do negociante de pérolas que se desfez de tudo para alcançar, para conseguir essa pérola de grande preço. A gente percebe as prioridades muito claras da parte de Deus. É porque Ele diz: eu sou fiel, mesmo que vocês sejam infiéis. As minhas prioridades estão muito bem claras, muito bem definidas. Você é a minha prioridade. Mas que nós possamos pensar da mesma forma para o nosso amado. O Senhor Jesus é a nossa prioridade. O Senhor Jesus é a minha prioridade. Que Deus nos abençoe. Senhor, meu Deus amado, Pai eterno, grande Deus, graça, honra, louvor nós te damos esta noite, Senhor. Meu Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado por tua palavra, Senhor, meu Deus amado, o qual o Senhor, meu Deus, esta noite ministrou, Pai, no coração do teu filho, para com o teu povo. Pai amado, abençoa o teu povo, leva debaixo das tuas mãos potentes, Senhor, meu Deus amado, para nossos lares. Aquele que vai de carro guia, Pai, livre dos acidentes, do homem mau, do homem sanguinário. Meu Deus amado, vai com o teu povo, Senhor, e seja feita assim a tua vontade, assim na terra como no céu. Em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Que o amor de Deus Pai, a sua graça salvadora, do seu Filho meu amado Jesus Cristo, e a comunhão e a união do Espírito Santo esteja conosco, agora e sempre. A igreja diz: amém.